Agora, a economia, o Comitê de Política Monetária, o Copom, fará sua próxima reunião nos dias 19 e 20 de setembro para discutir os rumos da taxa Selic e a situação também econômica do Brasil. Os membros do comitê irão decidir se a taxa básica de juros aumenta, diminui ou se mantém estável. Hoje, a taxa está em 13,25% ao ano. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o professor do IBMEC do Rio de Janeiro, economista da Orama Investimentos, Alexandre Espírito Santo. Muito bom dia, Alexandre. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Qual que é a expectativa do mercado? Então, esse movimento que foi aberto de descida da Selic deve permanecer? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Maurício. Bom dia, Zé Maria. É um prazer enorme estar aqui, Paula. Eu acredito que sim. Imagino que o Banco Central irá reduzir a taxa na quarta-feira em 0,5 ponto percentual. Muito provavelmente o movimento já está até embutido, né, nos preços de mercado e tem pelo menos duas boas razões para o Banco Central promover essa queda. A primeira delas é que o número de inflação de agosto mostrou um ambiente mais favorável. Se nós pegarmos, por exemplo, os núcleos de inflação, eles se reduziram, né? A gente já está trabalhando com o serviço estabilizado. O IPCA de 12 meses está ali em torno de 4,60, né? Um pouquinho abaixo da meta, embora a gente aqui na Orama tenha uma projeção de 4,9 para o ano, que ficaria acima da meta. E a outra razão é que na reunião anterior, o Copom sinalizou, né, que irá fazer uma queda de 50 pontos, o que provavelmente ocorrerá. É difícil o Banco Central não seguir essa espécie de forward guidance que ele sugeriu ao mercado. Professor, muito bom dia, bem-vindo. A gente viu durante essa última semana que o IPCA ele subiu 0,23% na comparação mensal. Isso pode ter alguma interferência na reunião do Copom dessa próxima semana? Paulo, eu acho bem difícil, né? Na quarta-feira a gente tem o que se chama de dupla quarta, né? Que além da decisão do Copom, tem também a decisão do Fed, né? O principal banco central do mundo, que também se reúne para sinalizar a sua política monetária. A gente não pode esquecer que existe, de alguma maneira, uma relação entre a política monetária do Fed, que é sinalizada como a política global, e a nossa, não é? O Banco Central americano ele vem subindo com bastante força a sua taxa de juros, porque a inflação nos Estados Unidos está muito elevada, né? Para o padrão americano, não é normal você estar trabalhando com uma taxa próxima de 4%. O nosso Banco Central ele está reduzindo a taxa porque ele se adiantou lá atrás quando ele percebeu que a inflação estava saindo do seu controle. Agora ele consegue reduzir porque, como eu mencionei, né, a despeito da inflação ainda estar um pouquinho acima da meta desse ano de 2023, né, a gente vê uma trajetória cadente. E mais do que isso, o nosso Banco Central ele não está mais olhando a inflação de 2023 e sim a de 2024. Esse é o horizonte relevante da política monetária. Então, será uma enorme surpresa se o Banco Central, se o Copom, não fizer uma redução de 0,5 ponto percentual. Professor Alexandre Espírito Santo, agora a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Você, Zé Maria. Muito bom dia, professor Alexandre. Professora, as teorias econômicas, elas são complexas e de difícil comprovação. Eu recentemente estava revisitando a teoria de Malthus, Thomas Malthus, né? Que fez uma avaliação ali da população e alimentação e chegou à conclusão de que a população crescia em PG e a produção de alimentos em PA e que no futuro, que seria mais ou menos hoje, né, estaríamos todos fazendo guerra por alimentos. E não é verdade. Aí, assim, um grupo pensou que ele errou e a novidade agora recentemente é de que ele acertou e houve cuidados, investimentos na área de produção e por isso não há a fome que ele previu lá por volta de 1800. A minha pergunta é exatamente sobre essa teoria do Banco Central agora, não independente, mas autônomo. O presidente acertou ou não nessa movimentação de juros altos no Brasil?
Zé Maria, acertou. Basicamente, o que um Banco Central precisa fazer é cuidar da moeda que ele emite. Costumo brincar com os meus alunos que o Banco Central é o pai e a mãe ao mesmo tempo da moeda, uma espécie de pãe. Não é? Se ele emite a moeda, assim como o pai e a mãe, né, devem cuidar do seu filho, o Banco Central deve cuidar da moeda que ele emite. E qual é a doença da moeda? É a inflação, não é Covid, nem cachumba e catapora. Portanto, ele, Banco Central, precisa mais do que ninguém ser vigilante, até porque a inflação ela prejudica muito mais as classes de rendas mais baixas, porque elas não têm condições, assim como tem, né, a classe média e, sobretudo, os ricos, de se protegerem, porque eles aplicam seu dinheiro no mercado financeiro e como a taxa de juro normalmente ela é superior à inflação, eles acabam até se beneficiando. Então, é muito importante que o Banco Central tenha uma meta de inflação e seja efetivamente aquele que vai cuidar para que ela fique naquele intervalo. A gente pode discutir aqui ou acolá se a meta está muito alta ou muito elevada. Eu acho que para o padrão brasileiro, né, os 3% é bastante razoável, não é? Porque nos comparamos com países similares a nós. Agora, foi importante sim que o Copom, né, há um ano e pouco atrás, começasse a subir a taxa de juros. Eventualmente, pode ter ido um pouquinho além, ali nos 13,75, mas é muito difícil, você não está ali na mesa pilotando como eles estão. Então, é verdade que a nossa taxa de juros é elevada. Porém, num processo onde a política fiscal eventualmente é frouxa, e esse é um ponto muito importante, Zé Maria, porque temos sim que nos ficarmos atentos à nossa política fiscal, porque ela é base para a inflação futura. Então, é importante que o Banco Central, né, ele tenha os instrumentos e essa autonomia que lhe foi dada para agir e controlar a carestia. Professor, desde o início do governo nós vimos um verdadeiro embate, né, até o início da queda da taxa Selic na última reunião. Então havia um grande debate, o governo reclamando muito, acusando inclusive a condução de Campos Neto à frente do BC. E é claro que a população também no seu dia a dia percebe que no sistema financeiro, o cartão de crédito, juros acima de 400% ao ano, o cheque especial acima de 10%, empréstimos também, o setor produtivo, né, os empresários, taxas muito altas. Qual que vai ser a relação agora dessa queda, possível continuidade da queda da Selic na economia real brasileira, os empresários e a população, professor? Perfeito. É importante a gente lembrar aqui aos que nos assistem que a taxa de juros ela é um preço, né? É o preço da moeda. Existem alguns preços diferentes, por isso o Banco Central, quando ele se reúne com o Copom, ele sinaliza a taxa que ele sugere como referência. A Selic é uma referência, você não é obrigado a segui-la, não é? Então, como você corretamente mencionou, existem outras taxas que são taxas extremamente altas para qualquer padrão, como, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito, até mesmo o cheque especial. Todavia, né, os empresários eles se baseiam, não é, na taxa de juros lá da frente para tomar suas decisões de investimento. O empresário que vai fazer um projeto de 5 anos, 10 anos, ele não está olhando a Selic de agora, não é? Porque o que vai lhe influenciar é a taxa correspondente a este período. Por isso, muitas vezes, o que o mercado financeiro observa é a taxa de juros futura, não é aquilo que a gente chama comumente de curva de juros. Se nós olharmos para isso, esta curva de juros, ela capta não somente o que a Selic está sugerindo nesse momento, mas também a política fiscal. E esse é o ponto que eu comentei ainda há pouco com o Zé Maria, né? Se a nossa política fiscal é frouxa, se nós não percebemos que o governo está efetivamente cuidando para que tenhamos um déficit zerado ou próximo disso, esta taxa de juro futura não irá cair. Não adianta o Banco Central reduzir a Selic agora, porque se não sinalizarmos uma política fiscal austera, essa taxa de juro no futuro não irá ceder e isso atrapalhará a decisão do empresário agora.
por isso é importante sim que tenhamos uma queda de juro no curto prazo, que a Selic caia. É claro que é. A inflação, ela é uma das decisões, estão penduradas sim na inflação. Agora, o que a gente precisa ver, e o Banco Central sempre comenta isso, é sobre a política fiscal, né? Quando o Banco Central faz lá nas suas atas essas sinalizações de que a política fiscal é importante, é exatamente para que ele possa, com confiança, reduzir a taxa agora e a taxa no futuro ceda também, porque senão nós vamos reduzir a taxa agora, mas a curva lá no futuro vai empinar. E isso não vai ajudar a economia, os empresários, a investirem, gerar renda e emprego. Professor, e para a gente finalizar, olhando os dados divulgados agora em agosto, o IPCA, os juros altos também, que a gente tem falado bastante, a reunião do Copom nessa próxima semana, já dá para a gente pensar um pouco lá na frente como que o ano de 2023 vai encerrar em relação à economia e se o governo tem ajudado, está fazendo a sua parte para que o ano encerre bem? Ótima pergunta, Paula. Essa semana que passou, depois dos resultados da inflação que você mencionou, houve no mercado financeiro uma ideia de que, eventualmente, o Banco Central pudesse acelerar a redução de juros, não agora na quarta-feira, mas na última reunião do ano. Nossa projeção, por exemplo, aqui na Hora, é que o ano encerre com a Selic 11,75 e no ano que vem nós tenhamos essa continuidade de queda para a Selic encerrar 9, talvez 9,5. Alguns operadores de mercado estão sugerindo que o Banco Central, na reunião de dezembro, pudesse fazer uma queda não mais de 50 pontos, mas de 75, 0,75 ponto percentual. Eu acredito que neste momento ainda é difícil de imaginar, mas não é totalmente descartável. A gente não pode esquecer, Paulo, que na virada do ano, o presidente Lula indicará 2 novos diretores ao Banco Central. Ele tem esse direito. Então, nós teremos 4 novos diretores do Banco Central indicados pelo novo governo. A gente não pode esquecer que o Copom são 8 diretores e o voto de Minerva do presidente Roberto Campos Neto, que ficará até o final do ano que vem. Então, pode ser que no ano que vem tenhamos uma queda mais pronunciada da taxa Selic para esses 9 ou 9,5 que eu estou imaginando. Nós conversamos com o professor do IBMEC do Rio de Janeiro, economista da Orama Investimentos, Alexandre Espírito Santo. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado. Um bom domingo a todos. Até.